Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Se você sentir no seu coração a necessidade de pedir oração, seja pela sua vida, ou seja pela vida de alguém, ou pela sua família, coloque aí no chat, nas mensagens, que estarei também orando pela vida da sua família, por todos os pedidos de orações. Amém? Vamos orar então? Meu bom Deus e meu Pai, Senhor Altíssimo Deus do céu e da terra, inclina teus ouvidos, Senhor, ouça a oração do teu povo, ouça o clamor do nosso coração. Pai, recorremos a Ti, Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode nos ajudar em meio às dificuldades que encontramos na vida, em meio às dúvidas e muitas vezes em meio ao caos. Pai Santo, amado Deus, toca, meu Pai, com Tuas mãos sobre a vida de cada uma destas pessoas. Toma ela em Tuas mãos. Toma o coração dessas pessoas em Tuas mãos. Pai, tira deste coração toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a depressão, toda a crise que ela esteja vivendo. Seja uma crise existencial, seja uma crise de identidade, seja, meu Pai, uma crise de ansiedade. Tira, meu Pai, deste coração todas essas crises. Pai, afasta para longe dela, para longe da casa dela, para longe da família dela, toda a tempestade, e traz sobre a vida dela, e sobre a casa dela, e sobre a família dela, águas tranquilas. Pai Santo, não existe o impossível para o Senhor. E eu creio que as Tuas mãos, neste exato momento, estão curando. Porque o mesmo Deus que curava, livrava e libertava, continua curando, libertando e salvando. Pai Santo, amado Deus, entregamos tudo em Tuas mãos e clamamos pelo Teu socorro. Apressa-te, ó Deus, em ajudar os Teus filhos, em ajudar o Teu povo, pois sem Ti não somos nada, nem ninguém. Sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, só o Senhor sabe as lutas e as dificuldades que essa pessoa tem encontrado. Por isso eu Te peço, Deus, entra, meu Pai, no coração dela agora. Visita ela com a Tua santa e poderosa palavra e presença. Porque assim como uma brisa suave, entra, meu Pai, no coração dela, na casa dela, para que ela sinta a Sua presença e para que ela saiba que o Senhor está cuidando, curando, que o Senhor está sarando e que ela não está sozinha, que o Senhor está com as Tuas mãos sobre a vida dela, sobre o lar dela, sobre a família dela. Pai, estende as Tuas mãos de cura, estende as Tuas mãos de livramento e livra, meu Pai, livra este casamento do divórcio, livra, meu Pai, este jovem das drogas, livra este homem do mundo do álcool, livra, meu Pai, esta mulher da depressão, livra, meu Pai, este adolescente da pornografia, livra, meu Pai, esta família das garras do inimigo, livra eles, porque um alto preço foi pago pela vida deles e eles pertencem a Ti, ó Deus. Visita o lar, a casa, a família. Visita esta pessoa onde ela estiver. Que ela sinta a Sua presença, Pai, como uma brisa suave e doce, trazendo calmaria sobre a vida dela,
e sobre o coração dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe Cláudio, Francisca, Elizabeth. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu creio que Deus marcou esse encontro com você nesta manhã de hoje, e o simples fato de você ter entrado nesta live, nesta devocional, creia, não é uma mera coincidência, Iracema. Não é um acaso, não é apenas mais um dia qualquer na sua vida, da sua rotina, que eu sei que muitas vezes é desgastante. Hoje Deus marcou esse encontro para você, com você, para trazer uma palavra sobre sua vida, uma palavra que vai mudar muitas coisas a partir de hoje. E a palavra que Deus tem para os nossos corações se chama essa: distrações. Talvez você não tenha percebido, mas sim, você tem andado um tanto quanto distraído, um tanto quanto distraída. Muitas vezes as pessoas pegam você falando até que parece sozinha, olhando para o nada, olhando para o horizonte, muitas vezes inquieta, incomodada, outras vezes em silêncio, no seu canto, isolada. Mas por que você anda assim? Tão distraída com a vida, tão distraída com tudo que está acontecendo em sua volta? Será que você já não está mais conseguindo lidar com as situações? Será que você chegou ao ponto de pensar que já não dá mais conta? Bom, há um motivo para que haja essa distração em sua vida. Só que você precisa tomar cuidado. Por quê? A distração, ela leva à ruína. A distração precede a queda. E o fato de você estar andando distraída não quer dizer que o mundo parou, que o tempo parou e que as coisas deixaram de acontecer. Pelo contrário, a distração pode te levar a uma queda. E essa queda pode gerar na sua vida traumas e feridas. Então, não há tempo para andar por aí distraída com tudo que está acontecendo em sua volta. Aliás, com tudo que está acontecendo aí dentro. Quanto tempo faz que você já não olha mais para a sua vida, para a sua história? Quanto tempo faz que você já não tem mais tempo para você mesmo? Sim. Você precisa desse tempo. Você precisa de um tempo de cuidado, para cuidar também de si mesma. Eu sei que você se esforçou, que você tem muitas responsabilidades, são muitas pessoas que dependem de ti, que esperam de você todos os dias, mas você já está fazendo sua parte. Agora você não pode abrir mão de si. Abrir mão de ter um tempo para você, de cuidar do seu coração. Aliás, você não é de ferro, você também tem sentimentos. Às vezes, as pessoas não perceberam, mas você também chora. Às vezes, as pessoas não notaram, mas às vezes você também não está bem. Muitas vezes, procuram você para ouvir um conselho, uma palavra amiga, e você sempre faz, como sempre fez. Só que muitas vezes ninguém nota que é você que está precisando, muitas vezes, de um abraço, de uma palavra, de um conselho. Bom,
Deus marcou esse encontro com você para dizer que o tempo de distração acabou. Não dá mais para andar distraída por aí. Porque enquanto você está distraída, muitas coisas estão acontecendo em sua volta. Quantas famílias não estão perdidas neste exato momento? Cada criança num quarto, com o celular na mão. Os pais na televisão. O tempo correndo, o tempo passando. E a vida deixando de ser vivida. A vida não acontece na tela de um celular. A vida não é uma história de novela. A vida precisa ser vivida. E haverá um momento em que todos os aparelhos serão desligados e as pessoas despertarão deste sono profundo e abrirão seus olhos e perguntarão a si mesmas: aonde eu estava esse tempo todo? Porque essa é a sensação que temos quando alguém vem até você e diz que não dá mais e que vai embora e que as malas já estão prontas do lado de fora. A pergunta logo que você se faz é essa, sem nem entender muitas vezes o porquê. Aonde eu estava que eu não vi, que eu deixei de te amar? Quando você perde um filho para o mundo das drogas, para o álcool e para a perdição, é o mesmo tipo de sentimento de uma separação. Aonde eu estava esse tempo todo que eu não vi que o meu filho precisava de ajuda? Aonde eu estava esse tempo todo que eu não vi que o meu casamento estava acabando? Ei, homem, agora é para você. Porque o homem muitas vezes só percebe que acabou a hora que terminou. E quando a mulher vira as costas e fecha a porta, muitas vezes já é tarde demais. Sinais ela deu, avisar, ela cansou de avisar, mas você não levou a sério, você não percebeu, e agora tenta correr atrás do prejuízo. Isso é um costume que a maioria dos homens tem, só dá valor quando tudo está perdido. Mas a boa notícia é que o seu casamento não precisa chegar a este nível. A sua família não precisa passar por isso. Ainda dá tempo de fazer algo pela sua família, pelo seu casamento e pelo seu sentimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Não dá para você mais andar distraído por aí. De cabeça baixa, aérea, o tempo todo pensativa, isolada. Não. Você vai precisar de um pouco mais de energia. Você vai precisar ser um pouco mais dinâmica, polivalente. Muitas coisas são conquistadas com valentia. E eu creio que existe coragem dentro de você para conquistar aquilo que realmente você almeja. Posso te dar um exemplo que está escrito aqui na Bíblia? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 20. Paulo, ele vai a uma cidade chamada Troade, onde ele tinha fundado uma igreja. E no primeiro dia da semana, ele ajuntando-se com os discípulos para partir o pão, era um momento de ceia, de comunhão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, porque ele já tinha uma outra missão, então ele tinha um tempo determinado ali naquele dia específico. Assim como nós temos aqui hoje. E depois que terminar esta live, tudo vai ser diferente. Não vai ser como era antes. Depois que esta live terminar e que você receber essa palavra, você vai perceber que Deus te visitou nesta manhã de hoje. O seu jeito de olhar vai mudar. O seu jeito de enxergar a vida, de enxergar
a si mesma, vai mudar. Paulo, então, estava ali reunido com os discípulos e com outras pessoas, e ele partiria o pão, que era um momento de comunhão. No dia seguinte, ele iria viajar. E ele falava com eles, ou seja, Paulo estava pregando, estava discipulando, estava ministrando a palavra de Deus sobre a vida daqueles irmãos. Só que a palavra de Paulo se prolongou. E eu sei que muitas vezes a gente anda com tanta pressa, não é mesmo? Às vezes quando a gente vai na igreja, a gente fica o tempo todo olhando no relógio, levantando da cadeira, indo no banheiro, com pressa para acabar, com pressa para terminar, e muitas vezes a gente não se dá conta que Deus quer falar ao nosso coração. E no último minuto daquela mensagem, pode haver algo específico, um direcionamento para a nossa vida. E às vezes a gente deixa de receber porque estamos com pressa. É como aquela pessoa que te procura e te chama e diz para você: ei, posso falar contigo? Não, agora não dá, tô ocupado, tô indo pro trabalho, tô indo pro serviço, tenho que buscar as crianças na escola. A sua vida tá uma correria, você não percebeu isso? E mesmo em meio a toda essa correria, você não se deu conta que no meio de toda essa correria, de toda a sua rotina, há uma grande distração que está te afastando do propósito. Aliás, falando em propósito, você quer conhecer o seu? Hoje Deus vai te revelar qual o propósito da sua vida. E não haverá mais dúvidas em relação ao seu chamado. Não haverá mais espaço para ter crise de identidade ou crise existencial. Sim, você existe. Sim, você está viva. Sim, você respira. E sim, Deus tem um chamado sobre sua vida. A resposta é sim. Olha o que aconteceu aqui. Paulo prolongou sua palavra. A prática deles era que durasse até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, preste atenção nesse momento da palavra, o que aconteceu nesse cenário, porque a palavra, pela prática, era que durasse até certo período, mas ela foi estendida. Deus tinha algo para fazer ali, naquele momento. E às vezes, quando a gente vai embora mais cedo, a gente deixa de aproveitar o final da festa. E é justamente no final da festa que muitas coisas maravilhosas e extraordinárias acontecem. Você lembra quando Jesus transformou água em vinho? Que ali foram levar ao mestre de cerimônia da festa a água transformada em vinho. E o costume qual que era? Que se servisse um vinho bom no começo e depois que todos tivessem bebido, servissem um vinho inferior. E o mestre da festa, o mestre de cerimônia da festa, ele fica maravilhado porque ele diz que geralmente esse é o costume, mas vocês não, vocês serviram um vinho bom no começo, mas agora vocês estão servindo um vinho melhor ainda, infinitamente superior. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quem disse que o melhor de sua vida já passou? Daniela, Tereza, Dival, Luiz, Noemi. Quem disse, Noemi, que o melhor da tua vida já aconteceu? Que o melhor já passou? E que a história da sua vida se limita a momentos passados? Posso te dizer uma coisa? Você não sabe o que ainda está por vir. E as grandes maravilhas, Dr. Felipe, que Deus tem guardado para a nossa vida, ainda nem imaginamos que pode acontecer.
o melhor ainda está por vir. Aquilo que aconteceu lá atrás foi bom. Você guarda na memória, trazem boas lembranças, uma boa sensação, mas ainda há muito a ser vivido. Ainda há muitas coisas a serem experimentadas. Deus tem grandes coisas sobre sua vida. A obra ainda não está acabada. E Deus é fiel para começar e para terminar. Deixa eu te dizer o que aconteceu aqui. Ele estendeu a palavra. Talvez essa seja a sua situação nesse exato momento. Eu sei que você tem um compromisso. Eu sei que você precisa sair daqui a pouco. Mas eu te peço uma coisa. Não saia daí antes de ouvir isso. Porque vai mudar a sua vida para sempre. Olha, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, grava isso. Este jovem de nome Eutico estava sentado numa janela. Assentado. Shalom Iramá. Deus abençoe. Era um lugar alto. Então ele estava no terceiro andar, sentado numa janela. Este jovem de nome Eutico. Enquanto Paulo discursava, enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo ministrava a palavra de Deus, este jovem estava lá, sentado na janela, de nome Eutico. E ali, olha só o que acontece com este jovem. Ele estava sentado numa janela e ele caiu. Ele caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E ele morreu. Olha só o que aconteceu. Paulo estendeu o seu discurso. Sabe quando você disse para Deus: eu vou precisar dizer isso para você agora. Sabe quando você perguntou para Deus por que está demorando? Porque não é ainda o momento. Você ouviu isso? Por que está demorando? Porque ainda não é o momento. No momento certo vai acontecer. Só pelo amor de Deus, não se distraia enquanto você aguarda essa resposta. Eu vou repetir para que você entenda. Eu vou falar só mais uma vez. Sabe quando você perguntou para Deus por que está demorando? Bom dia, Ana Paula, Deus abençoe. Sabe quando você perguntou para Deus por que está demorando? É porque ainda não é o momento. Só pelo amor de Deus, não se distraia enquanto você espera o momento certo acontecer. Não se distraia. Luciana, vamos orar pela sua vida, amém? Luciana Bernardes. Não se distraia. Porque este jovem Eutico, ele estava sentado na janela. Posso te dizer? Não fique de bobeira na janela, olhando a vida passar. Às vezes você passa muito tempo na janela, olhando as pessoas viverem.
está deixando você de viver a sua vida. Às vezes você está de bobeira na janela, já há muitos anos da sua vida, olhando as pessoas, sendo felizes, ficando tristes, casando, se separando, conhecendo outras pessoas, progredindo na vida, trocando de carro, enquanto você está no mesmo lugar, há muito tempo, na mesma janela, olhando todos viverem. Posso te perguntar uma coisa? De todo coração? Quando você vai sair da janela e deixar de olhar as pessoas viverem e começar a viver verdadeiramente sua vida? Que dia você vai começar a viver a sua vida, a viver os seus sonhos? Não fique na janela sem propósito. Este jovem de nome Eutico, ele estava na janela, o discurso se estendeu e ali ele adormeceu, ele se distraiu. E quando ele distraiu e pegou no sono, ele caiu. A distração te leva à queda. O dia que você se distrair, você fica vulnerável à rotina, à sonolência, ao desânimo. Posso ser sincero com você? Você sabe por que você está desanimado, não sabe? Não é porque você não é isso. É porque simplesmente você deixou de cuidar de você. Por isso você se desanimou. Por isso você hoje está desanimado, porque você se distraiu com sua própria vida. Você deixou de orar. Você deixou de buscar ao Senhor. Você deixou de ir na igreja. Você deixou de... Eu sei que parece até loucura quando você ligava o som no mais alto possível da sua casa e você louvava a Deus e glorificava o nome do Senhor e o adorava, e às vezes os vizinhos pensavam até que você estava louca, mas não era loucura, era alegria, era felicidade. E ali você estava fazendo o que você sempre quis fazer de verdade: adorar. Posso te pedir uma coisa hoje? Se você puder, volte a adorar a Deus. Porque quando você voltar a adorar a Deus, você vai ver que muitas coisas voltarão a se resolver na sua vida. Então, muitas coisas hoje estão tomando muito seu tempo, tomando muito espaço na sua vida, porque simplesmente você deixou de adorar. E quando acontecem alguns problemas que muitas vezes você não dá conta de resolver, você sabe disso, você fica se martirizando, dizendo: como eu vou fazer isso, como eu vou resolver isso, meu Deus, parece que está tudo fora do controle, eu não tenho mais estruturas para lidar com tudo isso que está acontecendo. Você sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã de hoje? Volte a adorar. Porque enquanto tudo parece que está dando errado, se você adora, tudo começa a dar certo. Volte a buscar a presença de Deus através do jejum, através da adoração, porque quando você volta a adorar, as coisas voltam a acontecer. Agora, quando você busca Deus apenas porque você está precisando de algo ou está com alguma dificuldade, a sua adoração, ela fica abafada no seu coração. E Deus, ele verdadeiramente te chamou para ser um adorador, uma adoradora. E quando você entender isso,
que Deus já sabe de tudo que você precisa. Olha, deixa eu te dizer algo. Deus, ele sabe tudo que você precisa. Exatamente de tudo. Ivanilda, Deus abençoe. Alba, Tuxa. Deus, ele já sabe do que você precisa. A única coisa que você precisa fazer é adorar. Porque quando você adora, as coisas acontecem. Quando você adora, você expressa gratidão. E quando você adora e busca o reino de Deus em primeiro lugar, o resto tudo lhe é acrescentado. Porque você não está preocupado com os problemas, você está preocupado com a adoração, que é o mais importante. Eu sei que parece loucura e Deus realmente usa coisas loucas para confundir as coisas sábias deste mundo. Só que entenda uma coisa, imagina você passando por um momento difícil da sua vida. Qual que é o natural? Que você fique deprimida, que você fique cabisbaixa, que você pense em desistir, que você pense em desanimar. Imagina alguém chegar em você que você ama e dizer para você que não dá mais e quer se separar. Imagina você viver num casamento onde você pensa que esse casamento é infeliz e não dá mais certo. Imagina você tendo dificuldade para lidar com a educação dos seus filhos. Imagina você sendo desvalorizada dentro do seu serviço, não sendo reconhecida, sendo desrespeitada muitas vezes até dentro da sua própria casa. Imagina você vivendo com tudo isso, que traz sobre nossa vida peso, desgaste, desânimo, tristeza. Agora, imagina esse cenário totalmente desfavorável, totalmente contrário contra a sua vida. Imagina tudo isso acontecendo. E em meio a tudo isso, você levanta um clamor, uma voz de adoração. Está ruim, mas eu tenho Deus. Está difícil, mas eu tenho um Deus. Parece que não vai dar, mas eu tenho um Deus. Você entendeu que o segredo está na adoração? Que quanto mais você adora, mais você reverte essa situação para o seu favor, para o seu bem próprio. Porque a tendência era que tudo desse errado e que você desanimasse e desistisse. Mas quando você adora, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às crises, posso ir, vou um pouco mais longe agora. Assim como Paulo fez, estendeu o discurso. Imagina no seu pior momento, quando você está passando por uma crise de ansiedade, quando você tem dúvidas em relação ao seu chamado, quando você está passando por uma crise existencial de identidade. Imagina você no seu pior momento, você fechar os olhos e começar a adorar a Deus. Você tem noção do que pode acontecer? A tendência é o quê? Você entrar em desespero, em agonia. Mas imagina só, no seu pior momento, você abrir a sua boca e disser: Deus, eu te agradeço. Não está bom para mim, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está comigo mesmo em meio ao deserto. Eu estou triste, eu estou sofrendo, estou passando por lutas, estou passando por provas, mas ainda assim eu te agradeço porque eu sei que não estou sozinho e o Senhor está comigo. Adore em meio às lutas, em meio às crises. Quando você está triste, adore. Quando você pensar que acabou, adore. Quando disserem para você que não tem mais jeito, adore. E a situação será revertida a seu favor. Olha o que aconteceu aqui. Esse menino se distraiu. Paulo estendeu a palavra. As pessoas estavam ali ouvindo e elas tinham sede de conhecer mais de Deus.
E Paulo tinha a palavra de Deus para entregar para essas pessoas. Mas um jovem, Eutico, por um momento, ele deixa de prestar atenção e ele começa a se distrair. E quando ele se distrai, ele adormece. E como ele está lá no alto, sentado na janela do terceiro andar, ele cai e falece. A distração, ela pode levar você a uma morte espiritual. A maioria dos pecados que você comete na sua vida são em momentos de distração. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre vigiar, para que você não se distraia. Porque se você deixar de orar, você vai se distrair. Se você deixar de adorar, você vai se distrair. De repente você deixa de orar e você começa a se distrair. E quando você passa por lutas, ao invés de orar, você começa a murmurar. Deus precisa falar algo para alguém aqui hoje. Posso ir mais longe? Você me permite? Quando você deixa de orar, você se distrai. E quando você passa por situações difíceis, ao invés de orar, você começa a murmurar. Quando você deixa de louvar e adorar, você se distrai. E sem que você perceba, você já está cantando músicas seculares, louvores seculares, que não glorificam em nada o nome de Deus. Você deixa de orar, deixa de adorar, se distrai e passa a louvar o mundo e as coisas do mundo. É isso que está acontecendo. Então, quando você deixa de buscar a presença de Deus, você se aproxima do inimigo. Filhinhos, não ameis o mundo, porque quem é amigo do mundo é meu inimigo. É o que Deus diz em Romanos, na sua palavra. Você está entendendo isso? Quanto mais você se aproxima do mundo, mais você se afasta de Deus. Se você está se afastando de Deus e está se aproximando demais do mundo, é porque você se distraiu. Você estava indo bem, mas teve algumas situações que não foram bem resolvidas e não ficaram claras na sua cabeça, que te levaram a um desânimo. Aí você voltou aos velhos hábitos. Você voltou a beber. Você voltou a fumar. Você voltou a sair com quem não deveria sair. Você voltou a olhar para aquilo que você não deveria olhar. Você voltou a consumir aquilo que você não deveria consumir. Você voltou a trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, aquilo que Deus já tinha te libertado. É isso que aconteceu. E por quê? Porque você se distraiu. Porque você deixou de buscar. E se você deixar de buscar a palavra, se você deixar de dar atenção à palavra, se você deixar de zelar a palavra, se você deixar de praticar a palavra, você vai se distrair. E se você se distrair, você vai cair. Esse jovem se distraiu. Poderia ser um fim prematuro. Um jovem perdendo a vida por causa de distração. Isso te lembra de algo? Quantos jovens hoje não estão andando perdidos por aí, ao ponto de perderem suas vidas, porque estão distraídos demais com as coisas do mundo e se afastaram de Deus?
Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ele disse isso para todos que estavam ali perturbados, porque aquele jovem caiu. Isso causou uma grande comoção em todos eles, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus e aquele jovem se distraiu, caiu do terceiro andar e morreu, perdeu sua vida. Ali causou-se uma grande comoção. Então Paulo imediatamente interrompeu a mensagem, desceu, debruçou-se, inclinou-se sobre aquele jovem, abraçou aquele jovem já sem vida, desfalecido, olhou para as pessoas que estavam em sua volta e disse: não vos perturbeis. Isso é fé. Isso se chama fé. Como um homem abraça alguém que perdeu sua vida e olha para os familiares daquele jovem, olha para as pessoas que estão naquele local, uma grande comoção por causa do que havia acontecido, e ele olha para aquelas pessoas e diz: não vos perturbeis. Como assim? Acabamos de ver algo trágico acontecer. Parece até... Você se lembra da filha de Jairo? Quando Jairo vai até Jesus e diz: mestre, a minha filha está doente. O senhor pode ir até a minha casa para curá-la e ajudá-la? E Jairo acreditava que Jesus poderia fazer algo pela filha dele. E Jesus diz para ele, fala assim: eu vou. Jesus, ele se dispõe a ir. E eles vão. Só que no meio do caminho, a multidão começa a aglomerar em volta de Jesus. Então, um caminho que era para ser mais rápido, algo que era para acontecer mais rápido, começa a se tornar mais demorado. Ali naquele momento, Jesus ainda interrompe a caminhada, porque uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, ela se rasteja no meio daquela multidão e toca na orla de Jesus, e ali ela é curada. Jesus então para, interrompe a caminhada, olha ao seu redor e diz: quem me tocou? E ali os discípulos dizem: mestre, todo mundo está te tocando. E ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que virtude saiu de mim. Aquela mulher, percebendo que não poderia sair dali despercebida, ela levanta as mãos e diz: fui eu. E conta a sua história. Jesus conhecia ela, conhecia a sua história, mas ainda assim ele fez questão de ouvi-la da própria boca dela. E diz: a tua fé te salvou. Vá em paz. Tudo isso acontecendo. Enquanto isso, Jairo, agoniado, desesperado, pensando consigo mesmo: minha filha está doente, ela está em casa, a multidão está atrapalhando a caminhada, está aglomerando em volta de Jesus. Ainda Jesus para perguntar quem tocou nele. A mulher ali foi curada, amém, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas e a minha necessidade? E a minha filha que está doente? Eu preciso que Jesus se apresse, eu preciso que Jesus vá até a minha casa o mais rápido possível. Tudo isso demonstra o desespero de Jairo. Ele estava lutando pela vida da sua filha. E quando eles continuam a caminhada, chega a notícia: Jairo, sua filha faleceu. É tarde demais. Não incomode mais o mestre. Quão duro é você ouvir isso? É tarde demais. Não tem mais jeito. Jairo poderia abaixar a cabeça dele ali, chorar copiosamente, agradecer a Jesus, porque Jesus se dispôs a ir, mas não teve mais tempo. Mas não.
Antes que Jairo entrasse num desespero, e acredite, Deus sabe os seus limites. Ele não vai permitir algo que você não possa suportar. Tá doendo? Tá sofrendo? Tá difícil? Ainda está no limite. Você dá conta de suportar. Se não fosse assim, Deus não permitiria. Deus não permite uma prova que seja para destruição definitiva da vida. Se tá ainda incomodando, tá doendo, parece que não dá, mas você tá caminhando, é porque ainda você dá conta. E Deus conhece até onde vão os seus limites, até onde você tem estrutura para suportar tudo isso. Jesus diz assim: vamos até a sua casa. Jesus não pega e diz: olha, Jairo, eu tentei, não deu, não dá mais, eu até iria lá, mas não tem mais o que fazer. Não, Jesus apenas diz: me leve até a sua casa. Sabe por quê? Nós, seres humanos, pensamos em desistir quando a gente pensa que não dá mais. Só que isso não interrompe a obra de Deus em nossa vida. Ainda que você olhe para você mesma hoje e diga que não dá mais e que você quer desistir porque você não tem mais estrutura, isso que você está pensando, isso que você está sentindo, não vai parar Deus. Não vai parar a obra de Deus sobre sua vida. Não vai fazer com que Deus interrompa o que Ele tem para fazer sobre sua vida. Ainda que você muitas vezes nas suas crises, você diga: eu não aguento mais. Não dá mais, não tem mais jeito, eu abro mão, eu desisto. Ainda que você muitas vezes nas suas crises, você pense assim, aquilo que você sente não interrompe o que Deus tem para fazer por ti. Jesus chega na casa de Jairo, todos estão chorando. E ali, assim como o caso desse menino, Eutico, quando o Paulo diz: não vos perturbeis para as pessoas que estão ali, em meio a uma situação trágica. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: ela não está morta, ela só está dormindo. As pessoas fazem, sabe o quê? Elas dão risadas de Jesus, elas zombam de Jesus, porque elas não acreditam. Só que sabe o que Jesus faz? E aqui fica uma lição para cada um de nós. Jairo, chama sua esposa. Discípulos, vem aqui. Ele chama 2 discípulos dele. E fala para Jairo: Jairo, peça para que todo mundo saia. E todo mundo sai. Só fica Jairo, a esposa de Jairo, Jesus e 2 discípulos. Quando você está passando por um momento delicado na sua vida, o que você menos precisa são de pessoas incrédulas, que vão estar no mesmo ambiente que você, olhando para sua cara e dizendo que não dá mais, que não tem mais jeito. Se você realmente quer ver um milagre na sua vida, comece fazendo uma limpeza do ambiente. Tudo aquilo que traz incredulidade, tudo aquilo que traz uma energia negativa, tudo aquilo que traz uma falta de fé, peça para que se retire. É simplesmente isso. Não tem segredo. Jesus diz isso. Jairo, eles não estão acreditando em mim. Eles estão zombando de mim. Tem uma menina ali que morreu. Eu preciso fazer algo. O
que eu menos preciso aqui agora são de pessoas incrédulas. Aliás, a incredulidade deles não interfere em nada do que Jesus poderia fazer ali, do que Jesus iria fazer. Mas Jesus traz essa lição para nós. Ele limpa o ambiente. Jairo, peça para que eles se retirem. Simples assim. Pessoal, ó, vocês dão licença para mim? Dá licença, porque eu tô com Jesus aqui, Jesus vai fazer algo. Ele pediu para que vocês se retirem, porque eles estavam zombando, eles estavam dando risadas em meio ao luto, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Sabe aquela pessoa que gosta de rir da desgraça alheia? Sabe aquela pessoa que dá risada quando vê a outra caindo? Sabe aquela pessoa que se alegra quando vê uma tragédia? Sabe aquela pessoa que quando você vai contar algo de bom que aconteceu na sua vida, aquela pessoa joga um balde de água fria em você, dizendo que... Sabe? Você não precisa disso. Jesus deixa bem claro, limpa o ambiente, peça que saia. Quando todo mundo sai, Jesus opera um milagre. Ele vai até onde aquela jovem está, morta, desfalecida. E olha que coincidência, aquela menina tinha 12 anos de idade. O mesmo tempo que a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo, 12 anos. Não há coincidência, há propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Geni, Omar, G, Álvaro, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que está acontecendo na vida de vocês não é uma coincidência. É propósito. Você não está aqui ouvindo essa palavra e esta mensagem por acaso. Ana Carolina, Terezinha, Clarice, o que está acontecendo é propósito. Ali Jesus segura nas mãos daquela menina já desfalecida e diz: Talita cumi. Significa, sabe o quê? Menina, levanta. Gente, quem pode dizer isso para alguém que está morto, senão Cristo? Talita cumi. Levanta, menina. Até os mortos ouvirão a sua voz. E nem a morte pode recusar uma ordem de Cristo Jesus, porque Ele venceu a própria morte. Aquela menina, ela é ressuscitada, assim como este jovem Eutico. E ali ele olha para a mãe da menina e diz: dá algo para ela comer. É como se nada tivesse acontecido. Não é maravilhoso isso? Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Este jovem, já terminando aqui, meus irmãos, este jovem que caiu do terceiro andar porque estava distraído e perdeu a sua vida, Paulo vai até ele, abraça ele, olha para as pessoas que estão em sua volta e diz: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Ou seja, a alma dele estava naquele menino ainda. Então, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Olha só, Paulo foi lá, abraçou aquele menino, operou o milagre e voltou a ministrar a palavra, porque aquelas pessoas tinham sede da palavra. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, ou seja, eles ficaram muito consolados, deslumbrados, porque eles ouviram a palavra, viram o milagre e receberam novamente a palavra. Eles estavam vendo com seus próprios olhos aquilo que estava sendo pregado. E é aí que está a questão. A pregação do Evangelho, ela é muito poderosa. A pregação genuína, que não é uma pregação voltada
a interesses, a cobiça, mas é uma pregação que tem a intenção de realmente ajudar e trazer transformação. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus transformou minha vida. Ele mudou minha história. Deus, ele transformou o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos. Deus fez coisas extraordinárias na minha vida, e assim como Deus fez na minha vida, eu creio que Deus faz e pode fazer na sua vida. Às vezes a gente fica se perguntando em meio às preocupações da vida, dizendo: Deus, como que eu vou resolver isso? São contas para pagar, os filhos, escola, educação, criança. Às vezes o casamento não está bem, às vezes existem algumas discussões, às vezes a gente se sente desvalorizado, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes você se sente desvalorizado. Muitas vezes a gente fica buscando o reconhecimento das pessoas e a gente não encontra, e a gente se frustra. Então a gente está o tempo todo tendo que lidar com esse mix, com essa mistura de sentimentos e emoções, e tudo isso vai gerando uma desarmonia no nosso coração, na nossa vida, e sem que a gente perceba, há um desequilíbrio, e às vezes a gente se perde em meio a tudo que está acontecendo, a rotina. A gente se sente cansado, sobrecarregado. Isso é natural, tudo isso é natural que aconteça, é normal que aconteça na nossa vida. E às vezes em meio a tudo isso, vão aparecendo crises existenciais. Por que eu existo? Crises de identidade, eu não sei o que Deus quer de mim. Crises de ansiedade, Deus, por que está acontecendo isso? Tem que acontecer algo diferente, tem que mudar, e a gente tenta pressionar Deus. Essa é a verdade. E aí eu volto naquela pergunta: Deus, por que está acontecendo isso? Por que nada muda? Por que nada acontece? Porque não é o momento. No momento certo, no momento oportuno, tudo que precisa acontecer vai acontecer. Você só não pode se distrair enquanto você espera acontecer. Porque por um momento de distração, pessoas perdem a vida. Porque por causa de uma distração, você pode perder o seu casamento. Por causa de uma distração, você pode perder os seus filhos. Por causa de uma distração, você pode se perder neste mundo. Então não se distraia mais. Esteja sempre vigilante, atenta à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo, e não aceite qualquer coisa. Busque a palavra genuína e verdadeira, fiel às Escrituras Sagradas. Busque viver uma vida de santidade. Você precisa orar. Não adianta você ficar nas lives apenas pedindo oração. As pessoas vão orar pela sua vida, e isso é bom porque você vai estar debaixo de um revestimento espiritual de oração. Porém, você precisa também orar por si. Porque quando você ora, você fala com Deus. Você precisa conversar com Deus. Aliás, até quando você vai adiar essa conversa? Toda vez antes de dormir, você pega e pensa: nossa, eu preciso falar com Deus, eu preciso orar, eu preciso ajoelhar e falar com Deus, eu preciso ter uma conversa com Deus. Mas você se deixa levar pelo cansaço, porque você vai ter que acordar cedo no outro dia, então você diz o quê? Ah não, quer saber, eu vou deitar aqui na cama e vou começar a orar, e eu falo com Deus aqui dormindo mesmo. E não é assim. Você não quer ter um encontro com Deus? Ou você quer apenas
sentar e deitar no colo de Deus e que Deus faça você dormir. Não tem coisas que você gostaria de dizer para Deus? Então diga. Sabe por quê, minha irmã? Porque hoje Deus, Ele está olhando para você neste exato momento. E a palavra de Deus para você é essa: eu quero te ouvir. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus, Ele sentiu saudade quando Ele olhou e viu que as suas mãos já não estavam mais levantadas, louvando e adorando o nome dEle. Deus sentiu saudade quando você marcou e não foi. Deus sentiu saudade quando você disse que ia, mas acabou não indo. Deus, Ele sentiu saudade quando você disse: Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas você não disse nada. Simplesmente dormiu e disse para si mesmo: amanhã é outro dia. Todo dia é dia de Deus. E o amanhã pertence a Deus. Não se esqueça disso. Então não marque um compromisso com Deus e não cumpra. Se você marcou um encontro com Deus, Deus espera que você compareça nesse encontro. Se você disse para Deus: Deus, hoje à meia-noite eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta porque eu quero conversar com o Senhor, eu preciso conversar com o Senhor. Posso te dizer uma coisa? À meia-noite, quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, Deus vai estar sentado lá no pé da sua cama, esperando você chegar para ouvir o que você precisa dizer. Não que Ele não saiba o que você tem a dizer, mas Ele sabe que você precisa dizer com suas próprias palavras. E ainda que não haja palavras, ainda que os problemas sejam muitos, nada neste mundo pode impedir Deus de ouvir a voz do seu coração. Agora, se der meia-noite e Deus estiver sentado lá no pé da sua cama, esperando você entrar para falar com Ele, e simplesmente você se ocupar com outras coisas, não sei, esquecer de que você tinha marcado encontro com Deus e simplesmente ficar na frente da televisão assistindo um filme até mais tarde, ou no seu celular rolando a telinha, dando tap-tap. Se simplesmente você dar mais prioridade para a sua vida e para aquilo que você está fazendo, para os seus hobbies, e se você se esqueceu que marcou um encontro com Deus, Deus, Ele olha para a porta e vê que você não veio, que você não entrou, Ele vai embora sem falar com você, porque você marcou encontro com Deus, mas não apareceu no encontro. Imagina uma pessoa marcar um encontro com você, dia, data e hora, e você chegar lá e sentar naquela mesa e esperar, e aquela pessoa não aparecer. Como que você se sentiria? Isso se chama bolo, né? Você já tomou um bolo na época de namoro, na época que você estava conhecendo alguém ou queria conhecer alguém? Você marcava um encontro com aquela pessoa e ali você ficava esperando aquela pessoa chegar e aquela pessoa não chegava, e às vezes você ficava ali, mas será que ela se atrasou? Aconteceu alguma coisa? Você tenta ligar e ela não responde,
e de repente simplesmente ela não veio. Que tipo de consideração uma pessoa tem com o outro, que marca o compromisso e não cumpre? Que tipo de consideração você tem com Deus, que marca o encontro com Deus, mas não aparece? Você sabia que todos os encontros que Deus marcou com você, Ele apareceu e cumpriu e falou contigo? E aquela voz que você ouviu, sim, era a voz do Senhor. Era a voz do Espírito Santo falando: eu cheguei, eu estou aqui. Então, se hoje, à meia-noite, você marcar um encontro com Deus, não dê um bolo, apenas apareça, feche a porta do seu quarto, dobre seus joelhos, Pastor Fagner, Deus abençoe, e diga: Deus, eu cheguei, eu estou aqui, eu preciso falar com o Senhor. O Senhor pode me ouvir? Deus estará ali para te ouvir. Meu irmão, minha irmã, eu sei que as preocupações da vida são muitas. Eu sei que são muitos os afazeres, os deveres, as responsabilidades, eu sei. Mas eu peço que você leve em consideração a vigilância em relação à palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis. Não podemos brincar com a palavra do Senhor e nem com a nossa vida. No tempo que vivemos, Neuza, Silvestre, Maria José, Deus abençoe, Maria Zélia, Gilmar. No tempo em que vivemos, não podemos nos dar o luxo de andarmos distraídos. Porque se você andar distraído, isso pode custar caro. Amém? Atos capítulo 20. Um jovem que caiu da janela porque adormeceu. E ele adormeceu porque ele se distraiu. E quando você se distrai, você corre um grande risco de cair. E o prejuízo dessa queda pode ser grande. Graças a Deus, aquele jovem foi ressuscitado. Foi levantado. Não queira cair por causa de uma distração, para saber como é se levantar. Antes, é melhor que você vigie para que não caia. Aliás, é isso que ensina a palavra. Aquele que está de pé, vigie e tome cuidado para que não caia. Não brinque com a vida, não negocie com o pecado, e sim, leve a palavra de Deus a sério, muito a sério. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Ronivon, Dito, Maria do Nascimento, Dani, Josá, Aparecido, Lúcia Alves, a Ramona chegou. Oi, Ramona, Deus abençoe. A Lúcia Alves, Deus abençoe, Lúcia. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Obrigado aí pelos presentes, pelas sozinhas que vocês mandaram. A Idalina, o Geni, o Omar, a G, JF Francineide, o Dito Cardoso, a Elizabeth. Obrigado, pessoal, pelas sozinhas, pelos presentes. Obrigado por toda a palavra. Obrigado pelos tap-taps. Só de você estar curtindo esta live, ela é expandida, então ela alcança mais e mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Quando você faz isso, acredite, você está compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas. Deus, ele tem levantado pessoas nesses tempos para serem mensageiras de Deus nesse mundo que vivemos.
E eu recebi esta ordem de Deus sobre minha vida, de trazer a palavra de Deus sempre com fidelidade às escrituras bíblicas, às escrituras sagradas, para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe minhas orações sobre a vida de vocês. E se você precisar conversar, de um aconselhamento, se você precisar de algum tipo de ajuda, tem o meu contato no meu WhatsApp, no meu perfil. Pode estar me procurando, será um imenso prazer estar podendo te ajudar de alguma forma. É claro, se você também tiver algum pedido de oração a fazer, você pode pedir, se sinta à vontade para pedir oração pela sua vida, pela vida de alguém. Eu vou estar enviando esta oração para você e eu creio que você será abençoado. E a oração, deixa eu explicar algo para você, é uma semeadura. Então quando você ora, você semeia. Se você quer hoje receber uma semente de oração na sua vida, coloque ali depois nos comentários ou no meu perfil o seu pedido de oração, que eu estarei semeando uma oração na sua vida. E você colherá os seus frutos em breve. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida, a casa, o lar e a família de cada um de vocês.